Boa noite, pessoal, tudo bom? É, Hoje é o nosso último dia da Financial Week. A gente vai ter o prazer aí de ter o Felipe apresentando para a gente um pouco sobre o cenário econômico, dando algumas atualizaçõezinhas aí. Acho que a gente vai conseguir ter um aproveitamento muito bacana, querendo ou não. Nos últimos dias aí tiveram bastante atualizações, saiu ata do Copom, Boletim Focus, bastante coisa na China, então a gente vai acabar aproveitando bastante, né? Então, só para dar um contexto para o Felipe, falar um pouco sobre o projeto, sobre a liga, a gente organizou a Financial Week, né? Foi uma semana de apresentações, então a gente teve apresentações sobre fundo de fundos, sobre carreira em investment banking, carreira em áreas quantitativas, um pouquinho sobre sistema financeiro nacional também. Então, a gente resolveu reunir alguns tópicos do mercado financeiro para que para a gente conseguir trazer para o pessoal da faculdade mesmo, é, apresentar esse tema, mostrar as áreas, né, do mercado financeiro, o que que a gente vê no dia a dia da liga, aproveitando, né, a gente está com o processo seletivo aberto ao longo dessa semana também, então e querendo ou não aproximar o mercado financeiro da Escola de Engenharia de Lorena, né? A gente, querendo ou não, estuda em Lorena, é um pouco distante do mercado de trabalho realmente, do mercado financeiro em si, que acaba sendo um pouco mais focado em São Paulo e no Rio. Então a gente busca trazer um pouco dessa proximidade através desses eventos, de calls como essa e apresentações, né? Então, novamente, queria agradecer a presença, a disponibilidade, né? E só dar alguns recadinhos finais para que possa fazer a apresentação, tudo certinho. Lembrando, pessoal, amanhã é o último dia para vocês enviarem o desafio pelo nosso e-mail. Lembrando que está valendo uma premiaçãozinha para vocês, então, melhor relatóriozinho, a gente vai estar disponibilizando um prêmio para vocês. E ao fim da apresentação, a gente vai disponibilizar o form de presença. Então, para ganhar o certificado, vocês vão ter que ter pelo menos 70% de presença. Acho que no mais era isso. Queria pedir para o Felipe e para o Natan também se apresentarem. Novamente, agradecer a presença. Quer começar, Nathan? Porque aí eu já toco direto para apresentação. Pô, show de bola. Valeu, Nathan. Valeu, Luiz. Queria agradecer aí pelo convite de vocês para poder apresentar um pouquinho aqui, aproveitar para falar um pouquinho da minha área também, porque a parte de cenário é tão importante, né? E tentar puxar uma sardinha um pouquinho lá aqui para o meu lado em termos de trabalho, que é a parte de mercado em si, né? Sempre conjugando o cenário com o preço. Tentar mostrar um pouquinho para vocês como é que pode enriquecer a parte de lado econômico com dado de mercado mesmo, né? Ver se a opinião de você é muito, assim, eu acho legal do mercado que você sabe muito facilmente sobre sua opinião e sua leitura do cenário tá certo ou está errado, porque é basicamente se você ganha, se você perde dinheiro, né? Então, se você tem uma opinião, você construir um cenário específico para uma determinada economia, ou seja para, enfim, seja cenário macro, até para um cenário microeconômico mesmo, se vocês preferirem analisar a empresa, alguma coisa do tipo, fica muito fácil saber se estão errados ou não, porque é quando a ação cai ou a ação sobe, se os juros fecham, os juros abrem, se a moeda se aprecia ou deprecia, né? É, a gente sempre tem que estar conjugando aqui fundamento com preço, não tem muito como viver com essas duas coisas isoladas, né? E acaba dando, então, de eu vejo problema se você ignora 100% de um dos dois lados. Vocês estão vendo minha apresentação já? Só uma tela branca, né? Sim, Atualização do sim, cenário.
pedir desculpa para vocês, inclusive, porque eu não tenho muita habilidade artística para PowerPoint, e eu quis também tirar qualquer tipo de identificação visual do banco, então deixei o mais padrão possível, tá? Queria começar aqui falando com vocês um pouco de apresentação pessoal. Vocês estão entrando aqui no mercado agora, vocês estão tentando entender um pouco mais como funciona. Algumas pessoas já vão ter uma opinião um pouco mais formada, já sabem o que que querem. Pode ser que essa opinião vocês percebam depois que estava errada, era diferente, que isso pode ser uma surpresa positiva ou negativa, mas também vai ter muita gente que não nem sabe o que que é, né? E tá entrando aí meio de cabeça na liga para aprender, nem que seja a trabalhar em equipe ou alguma coisa específica para o curso, né? Se vocês são do curso de engenharia, mas tem muita coisa do curso que vocês podem aplicar aqui de N formas. Acho que o pessoal de risco, por exemplo, deve ter mostrado super bem para vocês, tá certo? Eu tô deixando aqui meu contato pessoal, porque se vocês acharem que querem entrar em contato comigo para conversar qualquer coisa, seja da parte de cenário, seja questão de carreira, seja, enfim, falar de mercado no geral, qualquer coisa mesmo, é, super aberto para conversar com vocês. Pode mandar um e-mail para cá, para o meu e-mail corporativo, pode chamar no LinkedIn ou no WhatsApp mesmo, que é muito mais fácil, que a gente troca uma ideia. Se quiserem fazer call, trocar ideia é super tranquilo, tá? Não é novidade isso, eu faço isso há um tempo já, eu já fiz com bastante gente. Mas falando um pouquinho de mim, sou Felipe, eu morei por muito tempo, minha família é praticamente todo do Nordeste, o pessoal mora lá em Recife, eu morei uma parte relevante da minha vida em Recife. Comecei até a fazer engenharia lá em Recife, estudei na Federal de Pernambuco, e acabei vendo que o curso de engenharia não fazia muito sentido para mim naquele contexto, né? É um contexto em que não existem muitos mercados interessantes, que parece, assim, sendo bem direto, tá? Não parece que vale o esforço de fazer o curso de engenharia, que eu não acho que é o caso de São Paulo, tá? Não é o caso de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vocês estão num curso que prepara muito bem vocês para fazer muita coisa dentro do mercado, dá uma base muito boa, e que vocês vão ter oportunidade de emprego, de trabalhar de várias formas, é, usando o que vocês tiveram como base na graduação de vocês. É, Acabei aproveitando bastante da parte do curso que eu fiz lá, então eu aprendi tudo de cálculo, álgebra linear, tudo isso, é, muito do lado de exatas mesmo, né? Chegando até algumas coisas de mais avançadas de probabilidade, aí entendi de cálculo estocástico, tudo isso que eu uso no meu trabalho, né? É, não sabia nada de mercado, não sabia nada de nada mesmo, minha família é toda de funcionários públicos, e eu não sabia exatamente com o que eu ia trabalhar, então eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, completamente na doida mesmo, assim. Escolhi o curso mais fácil que existia, que era o curso de administração, e disse, vou usar meu tempo livre aqui para estudar o que eu quiser, o máximo possível, para descobrir o que, que tem de interessante para trabalhar aqui, né? Rio de Janeiro era infinitamente melhor do que lá, tinha várias coisas para fazer. Eu fui descobrindo só quando cheguei lá e eu fiz exatamente o que eu planejei. Eu cheguei lá, estudei muito. A graduação não precisava de muito tempo, né? Não precisava dividir muito minha atenção com isso, mas eu lia muito livro e acabei esbarrando um pouco na parte de mercado, porque eu queria trabalhar mais na parte de gestão, na parte de estratégia, principalmente na parte de consultoria de estratégia. Eu pensava muito em trabalhar na McKinsey, na BEM, na BCG, que eu acabei conhecendo por acaso, muito através de livros mesmo. E dentro da área de estratégia você acaba tendo que aprender muito de finanças, né? Então fui estudando muito sobre a parte de finanças corporativas, aí por conta própria aprendi a fazer valuation, aí não só ler o livro, mas também praticar, então fui fazendo as coisas mesmo. Aí eu percebi que a parte de conta de valuation era, era interessante, mas acabava sendo muito simples. Aí eu fui vendo o que que tinha de mais complicado, e você vai entrando na área mais de engenharia financeira, né? Que usa um pouquinho daquela parte de cálculo estocástico. Eu fui achando super legal, descobrindo o mundo de derivativos, e também por exposição, né? Eu queria trabalhar em consultoria muito difícil de entrar, eu tinha que me preparar em processos seletivos no geral. Eu comecei a fazer todo tipo de processo seletivo que existia no Rio de Janeiro, assim. Em todos eles eu aprendi muito. Aprendi muito de valuation, por exemplo, numa empresa, num fundo muito fundamentalista de lá, que eu tive que fazer um valuation de, sei lá, 20 páginas, da Localiza e tal. Ficou um negócio bem,
bem legal. Eu tive que fazer tudo em 7 dias, assim, e foi um grande aprendizado, né? Acabei também fazendo entrevista em fundos macro, que eu conheci, por exemplo, o que que era operar moedas, nunca tinha ouvido falar disso, não sabia o que que era, para mim não tinha o menor interesse nisso. Um pouco de juros, fui saber o que era private equity, fui saber o que era wealth management, fui aprendendo meio que na marra, assim, né? Não tinha contato com liga, então não aprendi isso antes e eu acho que vocês estão fazendo certo, que é tentar entrar na liga para se esclarecerem melhor e até chegarem muito preparados. Mesmo estando bem despreparado, dei sorte, entrei super rápido num fundo, né? O pessoal do Banco BBM, não sei se vocês conhecem, deu para evoluir em vários processos, assim, mas eu acabei entrando no fundo do BBM, que é um banco muito antigo do Brasil, né? Que tem um histórico grande de formação de gestores, o pessoal da SPX veio de lá, o pessoal da Capital veio de lá, tem muito gestor muito grande de macro e de equities que surgiu da tesouraria do BBM e depois do BBM Investimentos que se tornou o Bahia Asset. Entrei lá para trabalhar, eu era o único funcionário, e a única coisa que eu fazia foi exatamente quando começou a pandemia, então eu trabalhava quase que de forma integral e eu é, trabalhava, sei lá, 17 horas por dia todos os dias, assim. Foi um esforço consciente de entender qual é o meu limite, saber onde que eu posso chegar, saber onde é meu 100% para conseguir rodar no meu 90% ali sem morrer, né? Mas é desgastante, mas acho que foi um esforço importante, assim. Até em termos de autoconhecimento mesmo. É, Trabalhei um pouquinho mais de um ano lá, e quando eu saí para ir para outro fundo, eu descobri, eu não sabia o que queria da vida, não sabia o que queria gestão, não sabia nada. Quando eu entrei no BBM, o meu primeiro chefe falou para mim, disse que ia me transformar em trader. Não sabia o que que era, mas também não tinha nada para fazer, assumi o sonho que ele me deu, né? E eu botei na cabeça que ia virar. Eu comecei a me preparar, estudar tudo que ele mandava e fazer tudo que ele mandava mesmo. Aprendi muita parte de derivativos, tá? Principalmente derivativos delta 1, aprendi tudo sobre DI, aprendi tudo sobre cupom cambial. Eu até na minha cabeça achava que ia virar um trader de pré, eu ia operar basicamente juros, tá? Aprendi a fazer todas as contas, parece ficar relativamente simples, mas assim, calcular o risco de cada um dos ativos, tem certas nuances que diferenciam muito o que que é um bom trader de pré do que é um excelente trader de pré, né? Pelo menos em termos técnicos. O que que vai ser o cara que vai só calcular o DV1, o cara vai dar o choque na taxa, o cara vai saber a exposição termo a termo, entender como é que a carteira se expõe, que os termos eles vão se agrupando, enfim, se você tem determinadas inclinações, como é que você vai zerar esse risco, etc. Acabei decidindo que ia virar gestor macro, com caráter oportunístico mesmo, de capturar oportunidade em qualquer tipo de mercado, basicamente buscando prova fácil para fazer, né? Então, commodity está difícil, vou fazer equity. Equity está difícil, tem uma mata ali em juros, eu vou fazer em juros, enfim. Estados Unidos está difícil de olhar, vou olhar Chile, enfim. É um mercado é um tipo de trabalho que pode ser interessante, né? Veja, entrando num fundo macro, bem grande lá de Rio de Janeiro, que é a JGP. Eu entrei como desenvolvedor, mesmo com a minha formação de administrador, né? Eu entrei como estagiário de desenvolvimento, que eu estudava e o mercado ele recompensa muito a autoeducação, né? As pessoas, basicamente, elas querem que pessoas entrem que são pessoas capazes de aprender qualquer coisa por conta própria, assim. Porque muitas vezes não tem muito tempo de ensinar, tá? É, Então, cara, eu li dezenas de livros, assim. Dezenas mesmo, porque eu não tinha capacidade de entender o que as pessoas me explicavam, então eu tinha que ler por conta própria para entender o que que elas estavam falando e pelas primeiras 20 vezes eu não entendia o que ela falava, depois eu entendia e ficava mais fácil. E as coisas vão se organizando, o conhecimento daqui você puxa de lá e depois você entende que você aprendeu uma coisa que estava errada, uma coisa parece contraditória com a outra, às vezes é assim mesmo, você vai aprendendo com o tempo. Depois disso eu já tinha muito claro que queria mesmo, eu quero ser continuar trabalhando com gestão, né, o que eu faço hoje, mas nessa época eu não fazia. É, Surgiu a oportunidade de vir a estagiário na tesouraria proprietária do Itaú, não sei se vocês sabem o que que é uma tesouraria proprietária, mas a tesouraria, ela basicamente trabalha como se fosse um hedge fund dentro do banco, que em vez de tomar risco com capital de terceiros, que são os cotistas, ela vai tomar risco com o próprio balanço, com o próprio capital do banco. E isso não vai recompensar o cotista, mas vai recompensar o acionista, certo? É,
que é basicamente a mesma coisa de dinheiro e fundo. Por isso que tantos gestores vêm de tesourarias proprietárias. É, então, tem uma característica muito interessante que você se torna especialista em determinados mercados, mas você tem liberdade para operar qualquer tipo de mercado que quiser. Então, aqui a gente, um trader de commodities, que é o meu caso, eu posso operar bolsa, eu posso operar juros, eu posso operar moedas, eu posso operar praticamente qualquer coisa no meu dia a dia aqui. Eu não vou fazer mercado para isso, porque vai ter o trader de juros que vai fazer mercado de juros, mas eu posso simplesmente tomar uma posição direcional no DI, por exemplo, na Treasury, sem muito problema. Está no meu livro, certo? É, obviamente, isso é muito bem definido, qual o seu mandato de trader, etc., mas é um mandato mais amplo do que muitos bancos. Além disso, a mesa que eu entrei foi uma mesa de derivativos, né? Então, muitas das vezes a especialidade de um trader de tesouraria é entender de produtos derivativos, que o pessoal, quando os derivativos são não lineares, isso dá o nome de trader de vol, trader de volatilidade. E a minha mesa que eu estou inserida é basicamente uma mesa de derivativos de equities e de commodities. Então, o que eu aprendo aqui, o que eu trabalho no dia a dia, é operar muitas vezes volatilidade de commodities, né? É, eu comecei na parte de equities, fui bater em commodities e eu acho que é um mercado super interessante porque ele tem muitos temas macroeconômicos que impactam os preços, mas também você tem que entender muito de micro, entender o que define a oferta e a demanda de boi, de milho, de soja, de urânio, de plutônio, de petróleo, de ouro, de qualquer coisa, cara, minério de ferro, cobre, platina, paládio, enfim, são várias coisas. E para isso a gente tem que estar olhando o mercado o tempo todo, olhando o cenário e muitas vezes olhando o mundo todo, né? Vão ter algumas economias que vão ser mais importantes, que vão ser os Estados Unidos, vai ser basicamente também a zona do euro, você pode botar Reino Unido ali junto, China, ali com o pão da Ásia, hoje o Japão se tornou bastante relevante. Como a gente está no Brasil, o Brasil é muito importante também. E também, se você quiser olhar algumas economias periféricas, pode ser interessante, tá? Eu, no meu caso, acabo tendo que olhar, por exemplo, Chile, porque Chile é muito importante na oferta global de cobre. Vou ter que olhar também a África do Sul, porque é importante no minério de ferro. Eu vou ter que olhar alguns casos específicos de economias da zona do euro, porque são importantes para alumínio. Eu tenho que olhar muita China, porque eles são uma parcela relevante da demanda global de cobre, de alumínio e minério de ferro, para a parte de mercado imobiliário. Então, é um trabalho que você tem que estar o tempo todo se atualizando e sempre tem alguma coisa que aparece, né? Pode ser, por exemplo, o caso da guerra. Vocês estão vendo aí o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que está se estendendo há bastante tempo, e já teve impacto relevante, tanto nos preços das commodities energéticas, quanto alguns commodities agrícolas, como grãos, que impactam o preço dos alimentos. E assim, eu estou falando muito de commodities, mas commodities também impactam a inflação. Então, o preço dos alimentos e o preço da energia impactam a inflação. Se você é um economista que trabalha com economia, quer olhar, por exemplo, ou quer operar juros, isso é super importante você estar olhando no detalhe, porque é, isso vai impactar o IPCA, por exemplo, do Brasil, tá certo? É, enfim, falei basicamente um pouco do meu trabalho aqui, um pouco da minha história. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que é tranquilo interromper. Mas, assim, já adiantando aqui a questão da atualização do cenário, queria trazer para vocês a atualização de cenário de algumas economias, dar um contexto geral, um panorama geral, porque a atualização de cenário você pode entender como uma atualização diária. Você tem que se atualizar diariamente em determinadas economias. Isso você pode compor uma foto de uma semana, tá? Essa semana vai estar inserida no mês, o mês vai estar inserido no ano e o ano vai estar inserido em todo o tempo que você estiver olhando, tá? Então, assim, o que que eu acho que é o horizonte relevante da gente estar olhando aqui? O que que define muito o cenário atual é o período pós encerramento do ciclo de aperto, ali em 2019, que o Banco Central americano começou a cortar juros, só que a gente teve o Covid, que foi a pandemia global, que promoveu uma série de choques, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, e que se estendem até hoje, tá? Acho que vale relembrar, não sei se vocês olhavam o mercado, tudo isso foi mais ou menos na época que eu entrei mesmo, comecei a olhar, que o Covid entrou como um choque visto como deflacionário, né? Então você esperava que existisse um choque muito grande de oferta global e que as pessoas parassem de consumir tanto e o preço dos bens caíssem.
Só que o que foi acontecendo no segundo momento foi que a gente teve um grande choque de cadeias produtivas e os preços dos alimentos começaram, preços de bens começaram a subir bastante. Um exemplo claro foi, por exemplo, a questão dos chips, né? A gente teve uma escassez grande de semicondutores e isso impediu, por exemplo, que muitos carros fossem feitos e o preço dos carros subiu dramaticamente, tá? Isso é algo que demora para ser revertido. E isso vai impactar a decisão de vários agentes econômicos, que, consequentemente, também vai impactar, os preços ativos que você vai estar olhando no mercado, beleza? É, outra coisa que aconteceu logo em seguida, só explicando esse gráfico aqui, tá? Isso aqui foi o período de 2019, que você teve, anteriormente a gente teve corte de juros ali depois de 2008, o Banco Central americano teve que fazer um estímulo, o juros ficou muito baixo por muito tempo e o Fed se sentiu confortável a voltar a puxar juros, é, ali, enfim, antes de 2019, né? Chegou ali em 2019, ele começou a fazer pico, começou a cortar. O problema foi que em março de 2020, a gente teve o choque do Covid, o Banco Central viu a necessidade de ser estimulativo para conseguir estimular a economia americana e, até certo ponto, a economia global. E ele teve que puxar, cortar muitos juros muito rápido. Então, os juros que estava ali perto, estava em 1,5, foi instantaneamente para zero. A gente nunca viu algo assim no Brasil, por exemplo, mas os Estados Unidos estava vivendo um ambiente de juros zero e viveu por mais de um ano. O que aconteceu foi que a gente teve alguns choques, a economia ficou extremamente aquecida, teve uma série de estímulos, tanto do lado monetário quanto do lado fiscal. O governo americano botou dinheiro na mão da população, de uma forma, acho que nunca vista antes, e o consumo simplesmente explodiu, a taxa de desemprego caiu dramaticamente, e a inflação começou a subir muito. O que acontece? Tem que fazer nesse momento, o mandato do Banco Central é de fato controlar a inflação, ele teve que voltar a puxar juros. Vai ter um ciclo extremamente curto aqui, né? Durou menos 2 anos, e a gente já parece estar encaminhando aí para o final do ciclo de aperto nos Estados Unidos, para começar agora um ciclo de corte. A gente pode entender o Banco Central americano como o Banco Central do mundo, então, assim, se o Banco Central americano está cortando, vai todo mundo cortar. Pelo menos a maioria das economias vão fazer isso. Algumas vão começar antes, outras vão começar depois, mas se o ambiente de corte de juros nos Estados Unidos, eu lhe garanto que os outros policymakers vão estar muito mais confortáveis em cortar juros também. Porque eles querem fazer isso porque isso significa estimular a economia, tá? Por mais que eles vão ter que estar o tempo todo de olho na inflação, tá certo? Depois de 2000, depois desse período do Covid, as coisas foram se estabilizando, a gente teve o conflito da Ucrânia, né? Que muita gente, a maioria das pessoas não estavam esperando, isso promoveu uma série de choques, como eu falei, primeiramente na parte de energia, teve o choque do gás, que impactou o preço de petróleo, também a Ucrânia é um dos principais, é a principal exportadora de grãos é, da Europa, então eles exportam muito trigo, por exemplo, e você, com trigo você faz pão, você faz macarrão, você faz uma porrada de coisa, e a Europa consome muito disso. E são alimentos básicos, né? Isso promoveu uma série de problemas na Europa e também no resto do planeta. E agora a gente, o principal tema que a gente pode entender é um cenário em que os Estados Unidos está com uma economia extremamente resiliente, o consumo não cai, mas a gente tem uma inflação a certo ponto desacelerando, com a persistência de inflação de serviços. Que aí a gente tem que ficar olhando isso todos os dias, tem que definir muito bem o que que do cenário é importante a gente olhar, porque vai sair dado de tudo que é tudo que é coisa, e dentro desse cenário a gente vai ter que decidir o que que a gente vai estar olhando, o que que a gente acredita que vai ser preço ou não. Às vezes é até bem fácil saber o que que faz preço ou não, porque você acaba sabendo depois. Na próxima vez que o dado é divulgado, você presta um pouco mais de atenção, né? Então, por exemplo, saiu o dado de CPI, ou a inflação nos Estados Unidos, você vai ver que vai mexer bastante preço se o dado divergir da expectativa do mercado, tá certo? É, Aqui a gente tem a variação do S&P ao longo desse período. Peguei aqui os últimos 5 anos. A gente tem esse choque inicial aqui do Covid, foi uma versão a risco generalizada, e depois que o mercado viu depois que o Banco Central sinalizou que ia cortar muitos juros, existe, você passou a ter um movimento do mercado tomando cada vez mais risco, né? Então, o título público americano, por exemplo, já não estava remunerando mais nada, estava remunerando zero.
overnight, pelo menos. Então o mercado todo foi correndo para ativos de risco, ativos de risco, ativos de risco e subiu por quase 2 anos aí, quase de forma ininterrupta. Depois a gente começou a ver um pouco da ressaca desse movimento e a gente entrou na guerra da Ucrânia, né? Que aí, enfim, a gente teve uma queda relevante aqui no S&P. Tá? Não sei se todo mundo sabe o que é S&P, mas é o principal índice de ações nos Estados Unidos. Ele vai ser composto por 500 empresas e hoje em dia boa parte das empresas, boa parte das empresas que têm peso muito relevante dentro do S&P vão ser empresas de tecnologia. Tá, então a gente entende muitas vezes até empresas de tecnologia como muito sensíveis a juros. Isso não é tão verdade hoje em dia, porque a maioria dessas empresas de tecnologia gigantescas, elas acabam tendo muito caixa. É, e, enfim, às vezes não é tão sensível a juros assim. Por mais que seja uma empresa de crescimento, ela também tem muito valor no curtíssimo prazo. Acho que também vale olhar aqui um pouco, conjugar esse cenário com o movimento na moeda. Então, isso aqui é o DXY, que é o dólar contra várias moedas fortes. Mas a gente vai entender basicamente isso aqui como o dólar contra a ien, que é a moeda japonesa, e o euro, tá? A gente teve um cenário de dólar muito forte nesse período e depois enfraqueceu. E agora a gente está vendo um cenário de dólar ainda mais forte, tá bom? É, a gente vai discutir isso, vai ver por quê, quais são os dados que estão saindo, estão impactando o preço das moedas, mas aqui no S&P, o que que a gente vai entender por isso aqui? Resultado de companhia. Resultado de companhia é consumo, tá? Seja de bens ou serviços. Isso aqui vai estar muito atrelado à atividade. Moeda a gente vai entender como várias outras coisas. Vão ser, por exemplo, outros tipos de relação. Por exemplo, se a gente vai entender exportação e importação de um país, isso vai impactar diretamente na taxa de câmbio do país. Tem fluxo de entrada, tem fluxo de saída. Por exemplo. Então, outra classe de ativo vai extrair outro tipo de informação. Outra coisa que a gente pode estar olhando aqui foi um tema que voltou recentemente no Brasil, pelo menos ficou mais falado, que foi a questão do carry trade. Então, o diferencial de taxa de juros, por exemplo, impacta a taxa de câmbio de uma moeda contra a outra. A moeda sempre vai ser negociada em pares. Então, por exemplo, não existe o real. Existe o real contra o dólar, em termos de taxa de câmbio. Existe o real contra o euro. Existe o dólar contra o ien. O NOK contra o SEK, a coroa norueguesa contra a coroa sueca. Você vai ter enfim, várias moedas aí espalhadas pelo mundo. Tá? Aqui você também tem o petróleo. Esse aqui é o Brent, tá? Não é o petróleo americano, aquele que ficou com preço negativo. Olha, esse aqui até ficou com preço negativo também. Esse aqui é o segundo futuro do Brent. É, que ele teve uma apreciação muito forte aí no período do Covid. E isso foi estendido depois do período da guerra da Ucrânia. Mas principalmente por um medo de recessão, que é um tema muito importante hoje em dia, depois de um boom econômico mesmo, que seja simplesmente por um movimento de estímulos, sejam fiscais ou de política monetária, você espera que exista uma contração depois da economia, tá? E esse movimento aqui de queda é o mercado precificando que a economia vai desacelerar. Por que a economia? Eu estou tentando trazer essa discussão porque isso é uma questão de criticar o que que vocês estão olhando no cenário, tentar entender o que que é relevante, né? Por exemplo, que o petróleo está importante, por que o petróleo vai estar precificando a atividade econômica? Porque se a indústria está funcionando a todo vapor, ela vai precisar de petróleo, vai precisar de uma fonte energética para estar funcionando, ela vai estar precisando de petróleo para transportar a mercadoria em caminhões, enfim. E petróleo é atividade econômica na veia, assim, tá? E até se você olhar no histórico de longuíssimo prazo, o petróleo ele cresce junto com quase que uma proporção de taxa de crescimento proporcional, assim. A demanda ela vai crescendo à medida que a população simplesmente vai crescendo mesmo. Então é como se o petróleo fosse um sinal claro enfim, está muito atrelado à questão de atividade global, certo? Esse aqui é o milho, por exemplo, eu trouxe o milho negociado em Chicago, para vocês verem qual foi a dinâmica no contexto do Covid, e também qual foi a dinâmica no contexto da guerra da Ucrânia, né? O milho, ele vai entrar num cenário um pouco mais complexo, que não vai estar ensinando muitas vezes em certos livros, textos de economia, mas que economista vai olhar também, que é a questão, por exemplo, de clima, tá? Aqui a gente tem um evento do El Niño, que teve um spike gigantesco no preço
do milho, e depois que as pessoas começaram a retirar o prêmio de risco com base em um El Niño muito intenso, o mercado foi devolvendo, tá? E milho, ele não vai ser só movimentado por questões macroeconômicas, a maioria das vezes boa parte do preço vai ser fundamentado com base na dinâmica microeconômica mesmo. Então, você tem um cenário que tem muito estoque de milho, é natural que o preço do milho caia, se você não vai ter um crescimento expressivo da demanda, tá certo? O preço vai ser sempre fundamentado num equilíbrio entre oferta e demanda, tá certo? Se a oferta cai, o preço deveria subir se a demanda for a mesma. Se a demanda cai, o preço deveria cair se a oferta continuar a mesma, tá certo? Aqui eu trouxe alguns movimentos de duas classes de ativos específicos, são a de equities, né, de ações, bolsas de ações globais e alguns commodities, tá? Você vai entender isso aqui pelo quê? Entender basicamente qual a perspectiva de crescimento de resultado das companhias em determinados países e qual é o preço das mercadorias no planeta, tá certo? É, boa parte das commodities no ano tiveram uma performance negativa, tá? Muito porque a demanda tem caído, na maioria delas, e o mercado se antecipou muito, botou muito estoque, ele está muito abastecido e a demanda vem caindo com o tempo, porque a gente está vivendo um ciclo de aperto monetário. Por isso que a gente tem movimentos bem negativos aqui na maioria das commodities. Até pouco tempo atrás, isso aqui era zero, tá? Então era quase todas elas negativas mesmo. Já na bolsa, a gente está tendo um movimento relativamente forte aqui de alta, tá? Porque a gente está se aproximando do final do ciclo de aperto, e depois do ciclo de aperto, você começa o ciclo de afrouxamento. Quando você tem um ciclo de afrouxamento, um ciclo de estímulo, o mercado vai tender a correr mais risco. Então ele vai começar a botar mais prêmio, enfim, vai tomar mais risco, vai comprar mais bolsa. Você vai ter um movimento de entrada em mercados emergentes, por exemplo. Então você vai ter Chile, México, até o próprio Brasil se apreciando bastante aí no ano. É, enquanto parece também esquisito, porque as pessoas vão estar discutindo, vão estar precificando o crescimento de earnings nas companhias, mesmo com a perspectiva de queda de atividade. Agora, o que acontece? O mercado dentro do mercado de equities ele vai estar sempre antecipando as coisas. Então, quando você vai projetar um fluxo de caixa, você nunca vai estar projetando um fluxo de caixa para daqui a um mês. Você vai estar projetando para daqui a um mês, mas tu vai também estar projetando para daqui a 10 anos. Tá? Então, às vezes, o impacto do fluxo de caixa a partir do segundo ano vai ser muito maior do que aquele dado que vai sair agora, né? Então, é um mercado que antecipa muita coisa. É, até acho que um caso curioso aqui é o da Turquia, vai ter muito mais ligado a um lado político, então quando você vai estar analisando o cenário é importante em termos de economia, você está falando basicamente de político, tá certo? É o caso da China, por exemplo, é o caso hoje em dia, de Argentina, é o caso do próprio Chile, é o caso da Turquia também, que uma mudança de governo, uma determinada forma de discurso, uma determinada abordagem de política pública mesmo, vai impactar muito a percepção de risco daquela economia e a percepção de crescimento da atividade, tá certo? Eu queria trazer aqui a primeira economia que a gente foi dar uma olhada, que é a economia americana, tá? Que a gente vai estar sempre olhando, analisando o cenário, tendo muito claro na cabeça da gente o que que é importante de olhar. Então, por exemplo, tem algumas perguntas que a gente pode fazer aqui. Vou ler para vocês mesmo. O saldo e excesso das famílias e o aumento salarial vão sustentar o consumo até a desinflação de bens e a contração econômica monetária ancorar a inflação de serviços. Basicamente, a gente tem uma economia que tem bastante poupança, que tem muito dinheiro guardado, uma economia até que a gente não está vendo altos níveis de desemprego, uma economia que tem consumo alto, mas que ela precisa reduzir a inflação. Qual é um dos mecanismos que o Banco Central, qual é o principal mecanismo que o Banco Central vai ter para atuar na inflação? Que basicamente definir o valor do dinheiro, reduzir a demanda agregada. Então, demanda agregada é a soma da demanda de todas as coisas, tá? Ele vai aumentar a taxa de juros, porque ele acredita que aumentando a taxa de juros, ele vai reduzir a demanda por bens. Ele acha que ele vai reduzir a demanda por serviços. Agora,
Se a taxa de juros só está impactando bens, você vai ter uma queda na inflação, mas você não vai ter uma queda tão expressiva quanto se você tivesse queda no preço de bens e de serviços. O que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje é isso, que a gente tem uma deflação de bens muito bem estabelecida, mas a gente não tem uma deflação de serviços ainda acontecendo. Então, a inflação ela não está caindo num ritmo que se era esperado. Então, assim, não está caindo tão rápido quanto era esperado, quanto poderia ser. Isso significa que o ciclo de aperto pode se estender por mais tempo. Não necessariamente o Banco Central vai continuar puxando juros, mas ele pode simplesmente estacionar na taxa mais alta que ele está agora e manter por bastante tempo até a inflação estiver caindo claramente e para depois poder cortar. Tá? Isso é perigoso por quê? Porque se tem um ciclo muito contracionista, você pode ter uma desaceleração tão forte da economia que você promove não só uma recessão, mas uma crise, né? Nesses momentos que alguns bancos quebram, a gente teve esse estresse agora no começo do ano, alguns bancos regionais americanos, tipo o SVB, né? Aquele banco do Vale do Silício, praticamente quebrou do dia para noite, vários bancos foram quase quebrando do dia para noite, o Banco Central americano foi lá, interveio e disse que não ia deixar ninguém quebrar, tá? E isso salvou, de certo ponto, a economia americana. Ao mesmo tempo, está impedindo das coisas acontecerem da forma natural. Então a gente só está postergando e o mercado está comprando muita ideia de que a gente vai ter uma desaceleração da inflação sem desaceleração da atividade. Que aí, se isso for fraco, vai ser um cenário de soft landing, vai ter uma desaceleração moderada da atividade, mas não vai e vai conseguir controlar a inflação. Isso é o soft landing. Se a gente quer tipo uma aterrissagem suave, né? Se você tiver um cenário em que a economia despenca, que você entra numa crise severa, vamos supor a crise de 29, é natural que o preço das coisas caia. Você pode ter uma desaceleração rápida da atividade com inflação muito alta? Pode, mas muitas vezes uma desaceleração da atividade vai significar necessariamente uma desaceleração da inflação. Beleza? Qual vai ser o grau de dificuldade de ancorar a inflação dos serviços? Que aí a gente vai ter que ficar olhando dado a dado, e o Banco Central Americano já falou que eles vão tomar as decisões deles. Eles usam a expressão data dependence, né? Eles vão depender dos dados que vão saindo. Então, eles não vão dar um guidance muito claro, um forward guidance muito claro do que eles vão fazer no longuíssimo prazo, porque eles não sabem o dado que vai sair amanhã. Se eles não sabem o dado que vai sair amanhã, a gente também não sabe e a gente vai ter que esperar sair para tentar adivinhar qual vai ser a reação do Banco Central Americano com base na divulgação desse dado. Então, você tem quase que duas derivadas aí. Você tem que saber, tentar adivinhar qual vai ser o seu dado. Depois que você meio que adivinha qual é o dado, você tem que tentar adivinhar aí é, qual vai ser a reação do Banco Central americano, tá certo? Dado isso, isso vai ter um reflexo diretamente nos preços. E também saber qual vai ser o pace, né? Qual vai ser o ritmo desse ciclo de aperto americano, tá certo? Se a gente tem um ciclo de, se a gente espera que o Banco Central vai segurar, se o Banco Central vai começar a cortar muito rápido, se ele já vai começar agora, mas vai dar cortes muito fracos, a gente não sabe, tá? A gente vai ter que sempre estar olhando os dados e criando as nossas próprias teses em relação a isso. Enfim, resumindo bem o que a gente discutiu agora, a inflação de serviços se vai acompanhar a inflação de bens, se existem sinais de queda na inflação de serviços e também acompanhar a comunicação do Banco Central Americano para tentar extrair qual vai ser o viés deles de decisão a partir da hora que os dados vão saindo. E a gente também pode simplesmente ter que senso crítico em termos de dizer se o Banco Central tem credibilidade ou não, porque se ele não tiver credibilidade, esse tipo de adivinhação ele se torna ainda mais complicado, porque uma vez que sai um dado, pode ser que ele tome uma decisão completamente diferente do que ele falou que faria, e você também vai ter que estar pensando nessa segunda derivada. O que é que uma pessoa que vai estar analisando o cenário vai estar olhando? Por exemplo, a ata do Copom. Eu vou deixar para abrir a ata do Copom junto com vocês. A pessoa que vai estar analisando o cenário, ela não vai só estar quebrando números ali. Ela vai estar, por exemplo, lendo a ata do Copom e vendo palavra a palavra, tentando entender que palavras eles trocaram para saber o que está mudando no discurso da diretoria do Banco Central. O que está mudando na ata do Copom, né, na comunicação do Copom. É quase que um exercício de linguagem, é um exercício basicamente de linguagem, tá certo? Você também assume que eles estão sabendo exatamente o que eles estão se comunicando. Beleza. Dentro disso, a gente vai olhar o que saiu de dado, né? Enfim, a gente vai procurar
se vai ter uma desaceleração mais rápida da inflação, que significa um ciclo de aperto se encerrando de forma mais rápida, e também quanto de juros o Fed pode cortar, tá certo? A gente está falando aqui muito de inflação, 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 inflação. O dado de inflação ele vai sair mensalmente. Vão ter alguns, inclusive, que vão sair é, durante o mês. E essa última semana saíram dois agora. Um foi o CPI, que é muito parecido com o IPCA brasileiro, e o outro que é o PPI, que, enfim, vai ter uma composição diferente, mas também vai estar analisando a parte de preços, tá certo? A gente teve um movimento aqui de alta muito forte da inflação, depois ali do Covid, mas a gente começou a ter, de fato, um movimento de aceleração ali no meio do ano passado. O ponto é, a trajetória de inflação, a derivada, é, ela sempre foi negativa a partir desse ponto. E na semana passada a gente teve o primeiro movimento de repique de inflação, tá certo? A partir da hora que você tem uma mudança clara na trajetória das coisas, quando a gente tem uma trajetória muito clara do que está acontecendo, a gente vai começar a discutir qual vai ser a intensidade. Quando você começa a ver reversão de tendência das coisas, você para de discutir só a intensidade, mas você começa a discutir de fato a direção. Isso aqui foi só um repique, foi alguma coisa pontual que vai voltar a cair, ou a gente vai ter de fato um movimento de inflação mais persistente, vai se estabilizar perto desses níveis. Isso muda dramaticamente a atuação dos agentes econômicos e dramaticamente a dinâmica de todos os preços, tá certo? Que aí isso teve um impacto claro aqui, tanto no S&P, que caiu 2% desde o CPI, na minha opinião, um movimento até relativamente fraco, tá? Poderia ter caído muito, mas muito mais mesmo. E até interessante da gente estar olhando isso dentro desse contexto, que é que o mercado está muito leniente com grandes movimentos. A gente não vê grandes piques de preço mais. Pelo menos eu não estou vendo. Eu vejo um ou outro nas commodities, mas dificilmente na bolsa, por exemplo. É, já nos juros, a gente teve uma abertura de quase. Teve uma abertura de 19 basis points aqui nos juros de 10 anos, né? A gente pode olhar os juros de 10 anos como um juros de longo prazo. Como a economia americana é uma economia muito mais é, confiável, a gente pode entender que determinadas coisas não vão mudar de forma tão dramática. Tá? Então, a mudança de governo, por exemplo, não vai mudar tipo, dos pés à cabeça a economia americana, diferentemente do Brasil. Se entrar um governo muito extremo para um lado ou para o outro, pode ser que o Brasil vá para 100% para um lado e 100% para o outro. Né? Então, a gente consegue olhar, por exemplo, os juros de 10 anos. No caso do Brasil, um juros de longo prazo pode ser um juros de 2 anos. Tá certo? Mas a gente pode olhar aqui os juros de 10 anos como um juros de longuíssimo prazo, longo prazo, e ele abriu 19 basis points aí. Tá. Na verdade, foi 28 basis points, né? Hum, não sei, eu devo estar trocando contra-taxa aqui. Mas enfim, esse aqui é o juros de 10 anos. E o que que é um basis point? Um basis point é um centésimo de 1%. Então, se a taxa abriu 28 basis points, ele abriu 0,28%. Isso é muita coisa, tá? Isso é muito, muito, muita coisa mesmo. Eu gosto de abrir o gráfico da volatilidade aqui da taxa de juros americana e a taxa de juros não é para mexer 27% em 3 dias, tá certo? 4 dias. Esse movimento, o movimento de um base para um lado ou para o outro, assim. A gente teve um movimento de 27 em 3, 4 dias, tá certo? Qual é uma outra economia que a gente pode estar analisando aí, que a gente precisa olhar para entender como é que está o contexto global, tá? Deixando muito claro, quem vai ter um viés muito mais que a gente vai entender por fundamentalista, mas fundamentalista é simplesmente que é um fundamento, seja ele macroeconômico ou microeconômico. O que eu quero dizer quem vai ter um perfil muito mais bottom-up vai estar olhando de fato a quebra dos resultados das empresas, vai estar entendendo ali qual é o fundamento microeconômico mesmo. Só que dentro do lado de análise macroeconômica, a gente vai estar muito mais interessado em entender qual é o contexto global, dentro do contexto global, como cada uma das economias se inserem, como é que cada uma das economias impactam umas às outras, para depois, se você quiser olhar o balanço das empresas, você sabe exatamente qual é o cenário que você está. Teoricamente, se você começa de baixo e vai para cima, ou de cima vai para baixo, você deveria chegar na mesma conclusão, né? É simplesmente uma forma diferente de analisar as coisas, e de dar prioridade ao seu tempo. Então a gente vai olhar os Estados Unidos, importante a gente dar uma olhada aqui, por exemplo, na economia do zona do euro. A economia do zona do euro, ela está um pouco diferente do cenário americano, por exemplo. Está bem diferente do cenário americano, na verdade. Ela tem um cenário de inflação alta,
a inflação é persistente, mas a atividade ela não está indo bem. A gente tem uma expectativa muito alta, tipo, o mercado tem uma expectativa muito alta que a gente entre numa recessão nos países da zona do euro, países europeus, no geral, aí no próximo ano, nos próximos 2 anos aí. Uma inflação bem forte. E o Banco Central ele entra basicamente na sinuca de bico, né? Porque ele tem que puxar juros para controlar a inflação, só que se ele puxa juros, ele desacelera a atividade econômica e ele afunda ainda mais a economia. Só que se ele cortar juros para segurar a economia, ele vai estar incentivando a inflação, ele vai estar estimulando a inflação. E aí fica um jogo muito complicado que, enfim, o ECB que vai ter que lidar, né? É, e o que que a gente consegue ver aqui? Em vez de trazer a bolsa, por exemplo, a gente vai estar olhando, por exemplo, para a moeda, que a moeda se depreciou bastante em relação ao dólar. No ano passado, a gente teve um movimento muito interessante, inclusive, de apreciação do euro. O euro, isso aqui é dólar contra, euro contra dólar, né? Desculpa, o dólar contra o euro. Então, quanto mais alto, na verdade, uma depreciação do euro, a gente teve uma apreciação quase que linear para níveis de paridade mesmo. O dólar e o euro começaram a valer a mesma coisa nesses dois níveis, e até o ponto que o euro se apreciou ainda mais que o dólar. É, isso foi revertido. Assim, o euro ele não estava mais valendo tanto. Ele simplesmente não está e ele, enfim, as relações econômicas da Europa se tornaram um pouco mais complicadas. Muitos dos bens que a Europa importa se tornaram muito caros, então a Europa é importadora de petróleo, a Europa é importadora de grãos, a Europa é importadora de muita coisa que foi se tornando cara, tanto por causa do Covid, por causa da guerra. E por uma relação de termos de troca mesmo, é natural que a moeda se deprecie. Então esse movimento aqui, ele foi muito mais forte, muito, muito, muito mais forte, por exemplo, no euro contra o real. Tá certo? Quem pegou esse movimento aqui ganhou dinheiro. Quem pegou isso aqui contra o real ganhou muito mais dinheiro. É, E como é que a gente consegue acompanhar isso, por exemplo, na Europa? De fato, você pode ver o dado de PIB, só que o PIB ele vai saindo de forma trimestral, né? Que a gente pode estar olhando, a gente pode olhar, por exemplo, o PMI, que vai ser um índice de gestores, então, é um índice de compras, né? Então, são pessoas que vão estar fazendo pedido de compras para as empresas, e se eles estão comprando pouco, é porque eles estão achando que a demanda da companhia deles vai ser baixa. Se eles estão comprando muito, é porque eles acham que a demanda vai ser alta. É um índice mais, um índice quantitativo, mas ele vai estar partindo de um ponto muito mais qualitativo, né? Então, a gente vai tentar extrair, extrapolar um pouco do PMI para uma percepção de atividade econômica pura. É, a próxima economia que eu queria trazer aqui, eu assim, tô passando por alto e foi uma semana relativamente vazia, tá? Para a zona do euro. Uma das semanas que vão ser muito, muito cheias. Eu posso até abrir o calendário aqui para vocês, para mostrar para vocês num segundo momento. O Brasil. Quais são os principais temas que a gente tem que olhar no Brasil? Basicamente saber qual é a taxa terminal do ciclo de corte. A gente já entrou no ciclo de corte de juros aqui no Brasil, a gente não sabe onde é que vai parar, né? A gente sabe qual é o ponto de partida, mas não está sabendo exatamente onde é o fim. O Banco Central vai cortar até 10, vai cortar até 8, vai cortar até 2, vai, como já aconteceu. Existe uma zona de probabilidade aí que a gente que vai modulando e vai tentando entender, é, basicamente para tomar risco nos ativos, né? Para saber qual vai ser a trajetória da economia também. A gente teve a mudança de governo, tá? De fato, o governo anterior também ele era muito expansionista em termos fiscais, mas a gente tem um governo agora que não mudou isso. Então, um governo que também é, gasta bastante. Então, a gente tem que olhar também, no caso do Brasil, se o fiscal vai impactar, por exemplo, as decisões de política monetária. Porque se você tem uma expansão fiscal muito forte, a atuação da política monetária não vai funcionar. Então, a expansão fiscal vai ser extremamente estimulativa para a economia, enquanto a política monetária, na verdade, teria que ir na contramão, né? Se ele vai ter que ir na contramão, as coisas meio que se netam e você tem quase que um jogo de soma zero ali. E a parte fiscal é muito importante, até porque você, dentro do contexto brasileiro, você tem a questão de um risco que as pessoas de vez ou outra voltam, que é a questão de dominância fiscal. Então, em determinados momentos, a expectativa de proporção entre a dívida brasileira, a dívida soberana, e o PIB, o produto brasileiro,
se torna tão alta que as pessoas começam a duvidar da capacidade de pagamento da dívida pública por parte do governo. Se o Brasil, por exemplo, chegar ao ponto de não conseguir pagar a dívida pública, o que que ele vai ter que fazer? Ele tem algumas opções. Ele pode simplesmente não pagar, que ele se torna um credor não confiável, e nunca mais compra um título público brasileiro. Alguns aventureiros vão, mas a maioria da comunidade internacional de investidores simplesmente não vai, nem as pessoas do próprio país. E a partir disso eles não conseguem, o governo não consegue se financiar, o Estado não consegue se financiar, e a hora que ele não pode se financiar, ele não consegue fazer projetos. Então ele vai poder construir uma rodovia, ele não vai conseguir, às vezes, até pagar salário de um professor, qualquer coisa, um hospital, qualquer coisa. Ele pode, além disso, emitir mais dívida. Só que se ele emite mais dívida, ele vai também não vai ter muito sentido, porque ele emite mais dívida, ele vai estar, enfim, não vai estar resolvendo muito o problema dele, que na verdade isso vai ser basicamente a mesma coisa de emitir mais dinheiro, né? Então, uma solução que existe é pagar a dívida via inflação. Então, se você começa a emitir dinheiro, você paga a dívida. Se você prometeu que ia pagar 100 mil reais para uma pessoa, você simplesmente cria mais dinheiro. É tão simples assim, mas você cria mais dinheiro e paga a dívida de 100 mil reais. O problema é que 100 mil reais já não vão valer muita coisa, porque você simplesmente está criando dinheiro para pagar a dívida. Se eu estou colocando esse contexto, porque a gente está falando de discussão de política monetária, né? Dentro do contexto de política monetária, a inflação vai ser extremamente importante. E, as, in- e, a, es- e a expectativa de longo prazo de inflação também vai impactar a decisão dos agentes econômicos hoje em dia. Então, se tem uma desancoragem das expectativas de inflação, isso pode ser um problema na hora que para um policymaker tomar decisões em termos, por exemplo, só da taxa básica de juros brasileira. Um ponto também que a gente pode olhar, que é legal porque a gente mistura as duas economias, é se uma aceleração da atividade econômica chinesa poderia impactar na atividade, consequentemente, na inflação brasileira. A China está patinando bastante aí, há bastante tempo. Tem pontos que a gente acho que vale discutir aqui sobre a China, mas como o Brasil é um grande exportador para a China, se a gente tiver uma aceleração grande da atividade econômica chinesa, isso vai impactar também a inflação no Brasil. Se você está impactando a inflação no Brasil, o Banco Central e a gente aqui, olhando o cenário o tempo todo, vai ter que estar olhando, por exemplo, para a China. Então, o Brasil exporta minério de ferro para a China. Isso pode causar inflação. O Brasil importa boi para a China. Pode causar inflação. O Brasil importa petróleo para a China. Isso pode causar inflação também. Enfim, o cenário macro global ele é muito interconectado. E esses pontos aqui, eles se mantêm, mas eles frequentemente também vão mudando, né? A gente tem que sempre estar tentando identificar quais vão ser os próximos grandes temas. Não vão ser tantos grandes temas, a gente não consegue acompanhar tantos. Eu acho que dois ou três é basicamente o que o mercado olha, mas a gente tem que estar o tempo todo entendendo quais são os grandes temas. Não adianta olhar tudo, porque vai ser impossível e vai ser uma perda de tempo gigantesca. Muitas das coisas que vai estar sendo pesquisada não vai ter muito valor, né? A gente tem que ser bem seletivo no que a gente está analisando. E aí, o que que a gente teve de dados essa semana foi a ata do Copom. Não sei se todo mundo sabe o que que é o Copom, mas o Copom é o Comitê de Política Monetária, que é composto por membros do Banco Central Brasileiro, que eles vão estar definindo aí qual é a taxa básica de juros brasileira. Depois da decisão de política monetária, eles escrevem uma ata, divulgam uma ata comentando como eles fundamentaram é, a decisão econômica deles. E aqui eu não trouxe nenhum gráfico, eu quero mostrar para vocês mesmo, tá? E a gente teve a divulgação do IPCA de julho, que a inflação é o nosso principal índice de preços no Brasil, que aí saiu o dado fechado de julho, tá? Eu, se eu transferir, vocês estão vendo essa telinha aqui do browser? Tá bom. A gente tem aqui, por exemplo, um site do IBGE que vai estar falando e comentando a divulgação do dado de julho, tá? Isso saiu no dia 11. Dia 11 foi o quê? Sexta-feira? Foi na sexta-feira. Aqui está dizendo que o Índice Nacional de Preços do Consumidor que é o IPCA, veio com 0,12% de alta no mês de julho. O que que significa esse número? Assim, no vácuo não significa absolutamente nada, né? Mas a gente entende qual é a expectativa de inflação
do mercado, a gente pode ver se são dado forte, se são dado fraco, que vai ter um impacto positivo e negativo nos preços. Então, assim, vocês podem fazer essa análise na casa de vocês, né? A gente aqui usa Bloomberg, tem seu site, tem uma parte de coisa, mas tem perfil, tem portal público que vocês conseguem, por exemplo, entrar e dar uma pesquisada e ver qual é a leitura de determinados analistas, né? Por exemplo, um que vocês podem entrar aqui é o da XP. XP tem um relatório semanal aqui que fala uma porrada de coisa de mercado e vai estar falando, por exemplo, do IPCA. Ele subiu aqui zero, isso aqui é o CPI, cadê o IPCA? Subiu 0,12 mês contra mês, mas a expectativa era de 0,01. Então a expectativa veio, o dado de fato veio muito mais alto. Se o mercado estava esperando que um ciclo de corte de juros começasse em um determinado momento, agora a gente consegue já botar no preço que ele vai ter que postergar isso, porque não é um IPCA tão baixo quanto a gente estava esperando. Por exemplo, outra coisa que a gente está vendo aqui é o Copom. Isso aqui vai estar no site do Banco Central. A divulgação enfim, da reunião 256 aqui, foi no começo de agosto. Foi divulgado aí na terça-feira. Terça-feira, a gente consegue abrir a ata do Copom e ler ela inteira. Isso aqui vai ser o discurso do Banco Central. Todo mês vai ter uma dessa. Toda reunião do Copom vai ter uma dessa. Ela acontece aí, em média, a cada 45 dias. Em vez de trazer um gráfico de fato de mercado, vou mostrar, abrir para vocês, por exemplo, qual é a quebra da curva de juros. A gente tem aqui a curva de juros brasileira, que vai precificar toda a expectativa de mercado para a atuação do Banco Central. Taxa de juros mais alta, vai para o mais baixo, depois sobe. Essa taxa aqui não significa que o mercado acha que os juros vai ser 12 em 6 meses. Isso aqui é uma média de todas as decisões de Copom até 6 meses, que não é uma média até ponderada pelo número de dias úteis, vai chegar nesse número de 12, tá? E a gente consegue ver essa quebra nessa telinha aqui. Então, isso aqui são as taxas médias, isso aqui são as datas das reuniões de Copom, e isso aqui é a expectativa de mercado que tem implícita ao preço da curva de juros para a decisão de Copom. Então, o que, que o mercado está dizendo aqui? Que o Banco Central vai cortar 50, a gente chama às vezes de galo, né? Corta galo, vai cortar galo, vai cortar galo, vai cortar galo, vai cortar galo, galo, galo. Pronto, vai cortar 5 reuniões seguidas, 6 reuniões seguidas, 50 basis points. 5 para um lado, 5 para o outro significa o quê? Que o mercado acha que vai cortar 50 com a possibilidade de cortar 75. A probabilidade vai ser distribuída entre 50 e 75. Se tem 10 bases a mais de 50, vão estar sobrando vai ter uma distância de 15 aí para 75. Então vai ter uma probabilidade muito mais alta para você ter só um corte de 50 em vez de um corte de 65. 75. Se a gente for alterando essa taxa aqui, a gente consegue até brincar com isso. Vamos supor, por exemplo, que o Banco Central vai cortar 200 na próxima. Isso joga todas as taxas para baixo. Vou jogar outras aqui. Aqui. Esse aqui é de fato que sai ao mercado, e isso aqui é a nossa estimativa com base no que a gente está precificando aqui. A gente pode ir olhando o cenário e botando assim, dado o discurso do Banco Central, quanto é que a gente acha que vai ser precificado, é, que, que o Banco Central vai fazer? Dado o discurso do Banco Central e o cenário que eu construí, eu acho que o Banco Central não vai cortar 50. Eu acho que o Banco Central vai cortar 75. Se o Banco Central cortar 75, a taxa média de juros para outubro de 2023 não vai ser 13,036, vai ser 12,99. Eu tenho 4,6 basis points para ganhar. Se eu ganhar 50 mil reais a cada basis point de variação, eu tenho 4,6 vezes 50 mil basis reais para ganhar se o cenário que eu desenhei se concretizar. Você começa a botar o seu cenário conjugado com preço e depois passa a modular o risco com base nisso, tá? Essa tela aqui é super fácil de construir, assim, super fácil não, eu passei um tempão fazendo a minha na planilha Excel, onde de olhar essa daqui, de fato, mexer nela, e acho que é um aprendizado muito grande que vai diferenciar vocês aí pelo resto da vida em termos de aprendizado, em termos de profissionais mesmo, que a maioria das pessoas do mercado que eu conheço não sabem fazer isso aqui, tá? Isso aqui é até emancipatório mesmo.
Só fazer isso aqui, isso te bota uma vantagem muito grande em muito lugar do mercado, tá? Enfim, acho que vale a pena estudar. Se quiserem de ajuda, eu já dou uma porrada de gente com isso aqui. Não tem problema nenhum em dedicar meu tempo para fazer isso, porque fizeram isso por mim também, tá? Você já tem meu contato para entrar em contato aí. Mas a gente, enfim, isso aqui a gente constrói uma curva de juros e a gente consegue ver, por exemplo, qual foi a variação da curva de juros de ontem para hoje. A curva de juros de ontem foi essa amarelinha e a curva de hoje foi essa verde. O que que é isso? É um movimento de 5 basis points nos vértices aqui, a partir de principalmente daqui a 54 meses, 50 meses, e uma abertura maior que menor, no caso, nos vértices a partir daqui dos 6 meses. Se a gente pegar, por exemplo, a curva de uma semana atrás, o movimento é muito mais acentuado, uma abertura muito mais forte da curva de juros. Se pegar um mês, o movimento até é diferente, teve uma inclinação de não só a abertura dos juros longos, mas você também teve um movimento de fechamento dos juros curtos. Então, os juros curtos dessa região caiu e esse juros longo subiu. Você pode montar trade, por exemplo, relativo. Você acha que a taxa de juros vai cair? Você poderia vender essa taxa, como poderia vender essa taxa. Só que você acha que a taxa de juros vai cair mais no relativo no curto do que no relativo com o longo, você pode vender essa taxa e comprar essa. É um trade de inclinação de curva de juros. Um trade um pouco mais sofisticado e, assim, quando você opera curva de juros, você tem que ter opinião da curva inteira, né? Certo ponto. Se você não tem a opinião da curva inteira, você tem a opinião desse período aqui, por exemplo, você vai ter que montar uma estrutura que se chama de termo, você vai operar só a taxa termo, você vai ter que operar dois derivativos. Se você quiser fazer a conta certinho, você vai ter que fazer derivada parcial do PU dos derivativos do preço unitário dos derivativos, para conseguir chegar com a exposição deles termo a termo, netar a exposição termo a termo até esse período e deixar só a exposição desses dois termos aqui, por exemplo. Enfim, tentando até deslumbrar vocês aqui com o que dá para fazer a partir da hora que você tem um cenário muito bem desenhado e as ferramentas corretas para conseguir capturar um movimento de mercado, se você tiver certo, né? Se você tiver de certo, você vai ganhar dinheiro. Se tiver errado, você vai perder. É sempre assim, tá? E dito isso, eu queria deixar um dever de casa para vocês aqui, trazendo quais são os questionamentos, tá? A China é uma economia super difícil de analisar, é uma economia que é muito baseada em coisas políticas, assim. Tem gente que analisa a China olhando de- sei lá, o jornalzinho da província tal, do não sei o que lá, falando do prefeito, enfim, muita coisa divulgada assim, você vai descobrindo antes, ser muitos analistas. Mas, enfim, o que que a gente teve de interessante, né, na China, em termos de temas macroeconômicos? A gente teve um crackdown das empresas de tecnologia há um ano, 2 anos atrás. As empresas de tecnologia que empregam muitos jovens foram severamente punidas pelo governo. Elas estavam ganhando muito poder, o governo não estava gostando tanto disso e resolveu, enfim, intervir um pouco mais. E isso acabou impactando diretamente o resultado dessas companhias e, consequentemente, da economia da China como um todo mesmo. É, Só que esse movimento está se revertendo, tá? A comunicação do governo chinês está mudando, e a gente tem uma reversão desse movimento e o mercado está começando a retirar o prêmio de risco de atuação do governo nas companhias chinesas. É, uma coisa que a gente precisa olhar é que os ativos chineses têm apanhado muito. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu gostaria bastante que quem se interessar fizesse a pesquisa para analisar todos esses pontos aqui que estão sendo abordados, tentar conjugar com preço e dados que são divulgados. Se quiserem mandar para o meu e-mail, tudo, acho que vai ser ótimo, vai ser um grande aprendizado. Eu aprendi fazendo, né? Não tem outro jeito. Mas, por exemplo, vou trazer aqui o CSI, que é o índice de Xangai. Aqui, CSI 1000. Vou trazer um CSI 300 só. Bolsa de Xangai de Shenzhen. É a bolsa que só apanha. Faz um ano que ela tá de lado, assim. Enquanto muitas bolsas cresceram, tipo a Europa, que está em expectativa de recessão, tá na high, a China subiu até no começo de 2021 e depois só cai, tá? A China, boa parte da economia chinesa é fundamentada na parte de construção civil.
Construção civil você precisa de cobre, de alumínio na fase de acabamento e de minério de ferro para construir coisas mais estruturais. Vamos olhar o minério de ferro aqui. O minério de ferro tá de lado e devolvendo. Enfim, já tá negativo no ano, né? Ainda tá negativo no ano. Pior ainda vai estar o cobre. Só apanha. Enfim. Putz, eu não tava mostrando pra vocês, cara. Caralho, cara, foi mal, pô. Que bosta. Deixa eu ver. Aqui, ó. Putz, que merda, cara. Aqui, ó. A bolsa de Xangai, tá? Desde o começo do ano ela caiu. Estamos 0 a 0, né? Aqui, ó. Caiu 2%. Chegou a subir no começo do ano, teve um oba-oba de China aqui no final. O pessoal entrou com o tema de crise de balanço de pagamentos, a China vai quebrar. Todo mundo achando que o mundo ia acabar. Começaram a fazer estímulo e o mercado começou a, enfim, entrar no oba-oba de compra da China, subiu 22%, depois devolveu uma porrada disso, caiu quase já 20%. Temos aqui o minério de ferro. O minério de ferro tá negativo no ano. Começou aqui, tá caindo 10%. O cobre começou aqui, tá caindo no ano. Eu falei da Europa, a Europa tá mal, né? A Europa tá com expectativa de recessão. Mas quando a gente vai olhar a bolsa, tem que aqui em cima. A bolsa tá super bem no ano. A China, ela se diferencia muito nisso, assim. O mercado está precificando um cenário muito ruim para a China, tá? Que aí eu acho que vale a pena vocês olharem, se vocês quiserem aprender mais sobre isso. A Bolsa Europeia está subindo quase 13% aí. É, qual o principal tema de China, na minha visão? Demanda. A China tem um problema sério de demanda que o governo não atua e não resolve. O que é que eles fazem sempre que eles precisam de estimular a economia? Estimulam o mercado imobiliário. Não tem mais onde construir ponte na China. Não dá para ficar estimulando o mercado imobiliário para sempre. Não dá para comprar casa para sempre. Eles precisam fazer o quê? Comprar bens e pagar por bens e serviços. Eles não fazem isso, porque isso gira a economia. Eles querem estimular, eles vão lá e cortam taxa de juros. A população chinesa já é extremamente endividada. A proporção de dívida PIB das companhias é mais de 100%. A proporção de dívida PIB das famílias é mais de 100% também. A China é extremamente endividada. O que que eles não fazem? Eles não botam dinheiro na mão da população, tipo um auxílio emergencial, um Bolsa Família, uma coisa do tipo, que iria resolver o problema deles de demanda, na minha opinião. Não, eles não fazem isso de jeito nenhum, tá? Então a gente tem um cenário aí que a China tá patinando, 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 e a gente não sabe o que que vai acontecer no longo prazo. No longo prazo a gente já pode botar a taxa de natalidade, que está invertendo, enfim. É um cenário bem, bem, bem interessante de se olhar, tá? Mas enfim, os ativos chineses continuam fracos, a gente tem uma estabilidade ainda enorme no mercado imobiliário, e a gente tem esse aí cenário de crise de balanço de pagamentos no setor privado. Acho que quem quiser entender a situação da China, vale a pena dar uma olhada na situação do Japão na década de 90. Na década de 90, o PIB japonês era 5,5 tri de dólar, e hoje o PIB japonês é 5,5 tri de dólar. Não cresceu nada em 30 anos, né? Mais de 20 anos. E muitas pessoas aí dizem que o cenário da China provavelmente vai ser bem próximo se eles não fizerem nada diferente. Tem um cara chamado Richard Ku, que ele acho que ele é economista-chefe do Citibank, não, do Nomura, que é um banco japonês, que aí ele tem um livro que é The Holy Grail of Macroeconomics, e tem outro que é o Balance Sheet Recession, que aí ele fala exatamente do caso japonês. Se quiserem dar uma olhada, eu acho que isso é super válido. E aí eles sempre tomam uma decisão aqui, que eles vão fazer isso, aquilo, não sei o que lá, e nunca dá em nada.
a gente sempre tem que pensar o que que eles vão fazer para nos próximos passos. Se eles vão fazer alguma coisa que na vontade é de fato mudar o cenário, e se o que eles fizerem, de fato, eles vão conseguir impactar o cenário, tá? É, enfim, são perguntas que eu acho que valem a pena ser respondidas. Super difícil, mas enfim, acho que vale o esforço. E Ed, só a hora conversando com a molecada aqui. Rapaz. Beleza, pessoal. Dúvidas, eu sei que demorou pra caraca aqui. Eu tô cansado já, mas eu posso falar com vocês aí o tempo que for. Eu não sei se ajudou muito. Isso aqui não é uma análise de cenário tradicional, até porque eu não sou economista, mas enfim, eu tô na prática mostrando o que que a gente olha no dia a dia, né? É muito mais redutivo do que as pessoas, que uma equipe de macroeconômica vai fazer. Eu acho que vocês têm análise macro na liga de vocês, que aí dá pra fazer uma parada muito mais robusta. Mas no final das contas vai ser só olhar isso mesmo, sabe? E tentar sempre conjugar com preço, porque senão não tem muita utilidade, né? Mas enfim, se tiverem dúvida, quiserem comentar alguma coisa, podem só falar. Felipe, aproveitando esse gancho da China aí, por se tratar de um dos principais parceiros comercial do Brasil, de que forma que pode afetar o Brasil? Questão de exportação, da economia do Brasil, por a China estar assim. Beleza. É, um dos pontos. Caraca, ficou bom, hein, cara? Ficou maneiro. É, um dos pontos que. Oi? Ficou maneiro, cara. Quero um desse também. Um dos pontos, cara, que eu acho que vale olhar é a questão de exportação brasileira mesmo, que nem você falou, tá? É o principal parceiro comercial brasileiro, até onde eu sei, né? E, por exemplo, uma parcela relevante da economia brasileira é fundamentada na parte de commodities. Então, se grãos não estão sendo vendidos para a China, se proteínas não estão sendo vendidas para a China, se energia não está sendo vendida para a China, se minério de ferro não está sendo vendido para a China, a economia brasileira ela pode acelerar. O ponto é, a demanda chinesa ainda não, a demanda externa chinesa ainda não afetou o Brasil nesse sentido. O problema que a gente tem de China é uma demanda interna, que ela pode respingar na demanda externa, mas isso não está acontecendo de uma forma que a gente sinta tanto aqui. Até porque o preço das commodities, enfim, até porque a demanda das commodities, ela, enfim, está sendo o suficiente para segurar a economia brasileira. A gente teve um movimento recente aí da questão de intensificação da guerra da Ucrânia e por motivos climáticos que teve um boom aí do preço de grãos, que aí foi ótimo para a produção agrícola aqui no Brasil, né? O agro é super forte no PIB brasileiro mesmo, assim. É, Cara, eu acho que vai se resumir basicamente a questão de, de commodities. Agora, o que que a gente está vendo na China? Ela está se tornando cada vez mais uma economia fechada. Se ela era uma economia que exportava para todo mundo, tinha todas as empresas lá dentro, isso não está acontecendo tanto mais, tá? Muita empresa saiu da China, muita empresa estrangeira saiu da China, e a gente pode ver simplesmente encarecimento de bens, porque a mão de obra chinesa já não é mais tão barata. Tá certo? Então, se você tem um fechamento de China, uma China se desglobalizando cada vez mais, a principal fábrica do mundo está fechando as portas, né? Isso pode ser um problema. Você vai ter uma escassez maior de bens. Num primeiro momento. Depois isso vai ter que ser jogado para outro tipo de lugar. Podem falar de Índia, pode falar de uma porra de lugar. Mas a princípio a gente vai ter provavelmente um problema de, enfim, de escassez de bens mesmo. Então, assim, o cenário parece que se a gente tiver um choque grande de atividade na China, tiver, por exemplo, uma crise de mercado imobiliário na China, que não é tão difícil ter, uma crise de mercado financeiro na China, o Brasil vai sentir bastante. E isso ele vai sentir bastante não só por economia real, mas por mercado financeiro. Porque a partir da hora que você tem uma das principais economias do mundo quebrando, todo mundo vai tirar dinheiro de ativo de risco. Todo mundo vai tirar porque ninguém sabe o que que vai acontecer. Vai pegar o dinheiro e vai mandar para os Estados Unidos. Então o juros americano vai fechar para caraca. Bolsa americana provavelmente vai acabar subindo até no segundo momento, vai cair, depois vai subir. E a bolsa brasileira vai pro ralo, o juros brasileiro vai explodir, no primeiro momento, o juros longo vai explodir, o juros curto vai fechar e o real vai apanhar muito, tá?
Se a China quebrar, aí vai ser um problema muito grande pro Brasil. Mas não vai ser só pro Brasil, vai ser pro mundo todo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, cara. Respondeu sim, ficou bem claro. Mas esse cenário aí é bem. Ele é bem distante assim, ou existe uma possibilidade até bem próxima disso acontecer? Cara, eu não sei se é tão distante não, cara. Porque assim, a China ela cresceu a taxas a dois dígitos por muitos anos, né? Então, a partir da hora que você está crescendo a dois dígitos, você tem uma quebra, ela fica muito distante. Agora, na hora que o país está sofrendo para crescer 5, 6% no ano, depois disso, é uma população que está acostumada a crescer dois dígitos todo ano, as coisas mudam e mudam internamente até, né? Porque você tem um governo totalmente diferente na China. O governo chinês ele manda e desmanda em absolutamente tudo. É um governo de fato totalitário, né? Então, se você tem um governo totalitário, mas sua riqueza cresce a 10% todo ano, você está feliz da vida. A partir da hora que você não começa, você não é mais, você não cresce 2% todo ano, aí as satisfações vão, enfim, vão aparecendo. E o risco, por exemplo, de convulsão social na China, ele não é tão distante assim. Tipo, o mercado não está olhando isso agora, tá? Esse tema vem e vai, mas ele só aumenta. Ele não melhora, entendeu? Ele só aumenta. Isso não é o principal tema global hoje. Se a crise da Rússia se resolver, se a recessão na Europa não acontecer, ou se fundamentar e não tiver impacto nenhum na economia, e a economia americana resolver a questão, os Estados Unidos resolver a questão de inflação, aí o mercado começa a olhar esse tipo de coisa, porque aí vai sobrar tempo para olhar a China. Mas hoje em dia ele não está olhando tanto, não. Ele olha na questão de atividade de commodities mesmo, que ele puxa as outras economias, né? Mas assim, o mercado não tá dizendo que vai quebrar, tá? Mas a probabilidade de quebrar não é zero. Tem outros problemas maiores pra ser observado no momento aí, É, né? problema de curto prazo aí. Certo. Sim. A gente tem E uma mais outra. fácil de olhar também, porque a China é muito difícil de olhar. Hum, Por estar mais ainda nessa economia se fechando tudo, né? Sim, e um governo que é um pouco mais velado, né? As coisas lá, é muito mais difícil de ter acesso à informação. Informação muitas vezes ela vem de um jeito que é difícil de. O dado você pode até achar que é fraudado, né? Eles não fraudam direto, mas o que eles fazem é. Enfim, se o dado é divulgado de um jeito, eles colocam uma coisa junto que dá uma inflada, mas na verdade não é mentira, é só um jeito diferente de divulgar um dado, que aí sempre parece que é bom, né? E mesmo parecendo ser bom, ele tá vindo ruim. A gente tem uma pergunta no chat aqui também relacionada à China sobre a possibilidade da crise de crédito imobiliário. É uma possibilidade mesmo de acontecer? Sim, o que que aconteceu, né? A parcela relevante do PIB chinês é mercado imobiliário. Tá, então sempre que a economia, a China queria impulsionar a economia, que ele fazia isso o tempo todo, era impulsionar o mercado imobiliário. E como ele faz isso, ele não bota dinheiro de fato direto na empresa, ele simplesmente dá uma linha de crédito muito baixa, muito barata, e todo mundo vai se endividando. Se a taxa de retorno do seu projeto é maior do que a taxa de seu custo de capital, você faz o projeto e ganha dinheiro. Quanto mais você faz isso, mais dinheiro você ganha. O problema é que a partir da hora que o seu projeto já não está dando tanto dinheiro e todo o dinheiro que você tem ele começa a existir em serviço da dívida, você começa a ter um problema de pagamento, que aí é a crise de balanço de pagamentos. Isso é muito forte no mercado imobiliário chinês. Muito, muito forte mesmo. E tem até problema de, assim, como é que o crédito chega na ponta. Então, eles começam a dar liquidez para banco e nunca chega na ponta, assim. O, o crédito ele fica represado dentro do sistema financeiro, do sistema bancário, e não chega em família, e família que compra casa, né? O mercado imobiliário ele não constrói e as coisas. Tem um dono, se constrói tem que vender para a família. E as pessoas não estão comprando tanto mais casa. Isso foi intensificado, inclusive, por causa do Zero Covid Policy, a política de tolerância zero na China, que as pessoas ficavam trancadas em casa, presas mesmo, e elas não sabiam se elas iam ter emprego no próximo mês, e por causa disso elas não consumiam, né? Isso flexibilizou bastante, inclusive foi o motivo
desse oba-oba destino, mas as pessoas também não voltaram a consumir tanto. Se você tem pessoas que não estão consumindo, a economia não está girando, elas não vão comprar casa, elas não vão fazer investimento no mercado imobiliário. Inclusive, quando o governo tenta incentivar a economia, eles vão lá e cortam a taxa de crédito do mercado imobiliário, só que o problema é uma parcela relevante dos investimentos das famílias chinesas está no mercado imobiliário. Então, quando você corta a taxa de juros para empréstimo, as pessoas elas conseguem, sobra dinheiro para consumir outras coisas. Só que se a riqueza delas está no mercado imobiliário, elas vão ter uma taxa de retorno muito menor. Então você acaba, enfim, você dá um remédio e dá um veneno ao mesmo tempo, assim. O governo não está sabendo atuar diretamente, entendeu? É uma situação bem complicada mesmo, assim. Opa, fala, Regis. Falou. Boa noite. Mentira. Sério, vai pra onde? Foi em casa? Vai foi em casa? Falou, tchau. É... Entendeu a questão da China? Ela existe sim, cara, uma probabilidade. Se tiver algum tipo de crise que estourar do nada, provavelmente vai ser no mercado imobiliário. Que provavelmente vai ser lá. Inclusive tem um livro, cara, que eu li há um tempão, que é China's Great Wall of Debt. Comprei esse livro porque o meu primeiro trabalho foi no BBM, e o BBM foi comprado depois, né? Até depois ele compraram 60%, depois compraram participação em toda a empresa, que é aquele Bocom, né? O Banco das Comunicações. Eu queria saber onde eu estava me metendo, eu comprei o livro. O mercado chinês, ele é muito, como eu falei, muito ligado à parte do mercado imobiliário. E quem faz os investimentos no mercado imobiliário não necessariamente são só pessoas normais, é dentro do contexto de wealth management, né? Quando você tem um wealth management fazendo empréstimo para as pessoas fazerem os investimentos, alavancando as pessoas, você não tem só um wealth management, você tem um sistema bancário paralelo. O nome disso se chama shadow banking, que é um problema que existe na China há muito tempo e tudo. E isso é muito ligado à parte do mercado imobiliário. Então, no livro ele narra lá, a empresa X precisa construir uma fábrica. Do dia para a noite, as empreiteiras vão chegar lá e vão construir uma cidade inteira para abrigar a população e todas as pessoas que vão atender essas pessoas. As cidades são criadas do dia para noite. Só que o problema é que na hora que a empresa fecha, todo mundo vai embora. Então você tem uma porrada de cidade fantasma na China, entendeu? Não dá para ter cidade fantasma para sempre, né? Infinito, assim. Não dá para construir para infinito. Tem rodovia e ferrovia e tudo na China inteira. O pessoal estava construindo até fora da China. Tinha aquele Silk Road novo que eles estavam criando lá para estreitar a relação comercial com o leste asiático, da China com o leste asiático. Enfim, isso até foi para trás. Não tá legal a situação do mercado imobiliário lá, tá? Isso impacta diretamente o sistema financeiro. Se as empreiteiras começarem a... Isso inclusive aconteceu essa semana, né? Acho que foi ontem. Tinha um... Esqueci o nome da empresa, não sei se alguém lembra aí. Duas empresas quebraram, dois wealths ligados à parte de mercado imobiliário quebraram. Foi a Jonji e a Country Garden. Essas duas, tipo, deram default na dívida delas. E foram defaults muito maiores do que aquela da Evergrande, né? Que teve no ano passado, que foi um estresse gigantesco, o mercado panicou, não sei o quê. Ontem teve pior. Só o mercado tá muito leniente, né? Ninguém tá panicando. O petróleo podia ter caído 4, 5% hoje, caiu 2%. Depois subiu no final. O petróleo fechou em quanto? Fechou em alto, fechou em 0 a 0, pô. O mercado tá esquisito, né? Mas sim, existe uma probabilidade não desprezível de ter uma crise de mercado imobiliário na China. Perfeito. O pessoal também percebeu que quando você mostrou o seu navegador, lá tinha umas quase 30 abas abertas ali, né? Ah, pô, é. E perguntaram, tipo, quais são as melhores fontes de informação pra você, assim, onde você busca as informações pra poder operar, pra se atualizar de como tá o Cara, global, tudo, assim. eu uso o Bloomberg, tá ligado? Assim, tipo, News, China News, sei lá. Eu vou olhar muito aqui, né? E chat, as pessoas me mandam, tudo. Isso não vai ajudar muito vocês, porque vocês provavelmente não vão ter nem tão cedo um negócio desse. Mas, tipo, tá aqui.
tá ligado? Mas eu olho, tipo, tem vários sites que eu entro, por exemplo, vão ter portais do seu site. O que que é um portal do seu site? O Citibank tem o research deles, entro lá e leio sobre o call deles de gás natural. Eu vou lendo do Goldman, sei lá, do JP Morgan, essas coisas. Beleza. Só que existem portais públicos, né? Que eu acho que, assim, você pode olhar direto na fonte, é super recomendável, se você tiver, é a melhor coisa. Agora tem outros lugares que você pode ler também. Então, por exemplo, o Financial Times tem matérias muito, muito, muito boas, assim, muito, muito boas. Se você ler Financial Times o dia inteiro, você vai aprender muito sobre macroeconomia. Se você ler o portal não é o terminal da Bloomberg, mas o portal da Bloomberg, vai ter muita coisa. Eu não logo aqui. Deixa eu só mandar um WhatsApp aqui. É, o portal da Bloomberg, cara, tem muito artigo legal, muita coisa legal que sai aqui, é muito, muito bom mesmo, assim. Vale super a pena, tá? Você tem o subscribe aqui, você tem que pagar uma mensalidade, mas tem forma de burlar paywall, né? Eu não uso aqui no banco porque eu não preciso, mas tipo, sei lá, eu nem sei fazer isso, na verdade, mas tipo, dá, tá ligado? O problema é matéria de graça, etc. Se você ler o dia inteiro aqui, vai ter muita coisa. Inclusive, tem um colunista que eu acho muito bom, cara, que é o John Authors. Eu leio aqui na Bloomberg mesmo, né? Mas vai ter no portal da Bloomberg. Aqui, ó. Esse cara é fantástico, pô. Esse cara é genial, assim. Tá falando aqui do M2, enfim, esse cara é muito bom. Inclusive, a formação dele eu acho que é de jornalista e o cara faz análises econômicas muito, muito boas mesmo. Aqui, a oferta de M2, né? Aqui, Money Supply, blá blá blá. Cara, muito legal. Outra coisa, YouTube, cara. YouTube tem muita coisa boa no Brasil. Nos Estados Unidos, na gringa, eu nunca vi, mas assim, por exemplo, aqueles Stock Pickers. Se vocês pegarem episódios com gente boa de macro, cara, porrada, porrada máxima. Esse Bruno Marques aqui é muito bom, cara. Muito, muito bom. O Kazan é muito bom de commodities. Esse aqui eu não tô ligado. O Rogério Xavier é o professor, né? O Rogério Xavier, você vê o vídeo dele 200 vezes. Eu já vi palestra dele, assim, mais de 20 vezes. Coisa de 2019, assim. Quando ele fala, eu escuto, tá ligado? É um negócio, assim, que esse cara é completamente diferenciado, assim. O próprio Outliers, que os caras sempre vão, falam da carreira deles, mas eles também falam de cenário, que aí vocês vão se contextualizando. O Drajacu, acho que vale super a pena, né? Escutar, assim, estudar. E não é só escutar. É tipo, escuta, você não entende o que ele fala. Eu tenho certeza que algumas coisas que eu falei hoje vocês não entenderam. É, pesquisa, pô. Que aí agora vocês vão entender, né? Eu vejo isso aqui como se fosse tipo aula mesmo. Minha formação não é de economista, né? E eu aprendi várias coisas que me permitem entender uma parte do que o economista fala, né? Tipo, saber o que é M2, saber o que é demanda agregada, essas coisas. Cara, só aprende com exposição, é uma questão de linguagem, né? Atualização de semana. Eu dei uma olhada nisso aqui para falar com vocês. Desse da XP mesmo, é um semanal de equities. Tá aqui, relatórios, e tem relatório, tipo, tem um relatório semanal de bolsa. É macro. É macro, ele fala de Brasil, ele fala de Estados Unidos, ele fala de China. Principais movimentos de bolsa, né? Se você agregar por setores, são basicamente movimentos macroeconômicos. Você vai ter os índices aqui, taxa de juros, taxa de câmbio e tal. Não fico olhando essas coisas, mas assim, é bom, né? Se vocês quiserem aprender, se atualizar, é uma fonte boa. A galera aqui é muito boa. Quer olhar a Ásia? Cara, eu gosto do Asia Nikkei. Nikkei Ásia, desculpa. Vai falar de Índia, vai falar de economias mais exóticas, assim, né? Em termos, enfim, impacto global, mas também vai falar de China. Então, por exemplo, quem perguntou do mercado imobiliário, tá aqui. Tá aqui. Ele tá falando exatamente do que a gente estava discutindo. Nem vi essa matéria. Credit crunch no mercado de real estate. Debt crunch, né? Credit crunch. Mercado quando tem credit crunch, quando tem quebradeira de empresa. Quando tem quebradeira de empresa, o Banco Central tem que cortar juros. Acabou.
Economia chinesa, eu não sei como é que funciona, porque os juros não parece funcionar muito. Eles parecem estar no cenário de armadilha de liquidez. Cara, vocês forem lendo isso aqui, cara, vocês vão ficar muito bons, tá ligado? Muito, muito, muito bons mesmo, assim. Que é o que os caras leem, né? A galera, tipo, tem doutorado, tudo. Tipo, lê isso aqui também, cara. Não dá pra fugir, tá ligado? Ah, quer aprender commodities. Isso aqui eu nunca vi ninguém falando, assim. Eu descobri num documentário de 2009, sei lá. Vi o nome do cara, pesquisei, o cara tem essa coluna aqui. Fala de grãos, fala de energia. Energia é super importante pra entender da análise macro. É, vai lendo, cara, vai entendendo. O mercado é super difícil de entender, assim. E é público, tá aqui, tá ligado? É, sei lá, o oil price, tem muita coisa, tem muito geopolítico também aqui no meio, vai ter conflito na Líbia, vai ter uma porrada de coisas que vocês vão olhando. Sei lá, cara, cara, é um negócio que assim, não importa o que você se interessa, vai ter alguma coisa que vai dar pra ganhar dinheiro com o que você se interessa, entendeu? É, tem N fontes, N fontes. Ah, o próprio Infomoney, cara. É, tipo, isso aqui é superficial? É muito superficial. Mas se você só quer se atualizar no que aconteceu no dia, vê isso, pô. Se você entender tudo que tá escrito aqui, você tá bem. Entendeu? Se você entender tudo que tá escrito aqui, tá ótimo. Se você vai trabalhar com isso, já não é o suficiente. Agora, se você quer estar por dentro do cenário macro, porrada. Por exemplo, eu não assino o Valor Econômico. Até porque eu trabalho com gente que escreve coluna para o Valor Econômico, que é entrevistado. Então não tem sentido, né? Mas assim, cara, se vocês assinarem o Valor Econômico, deve ser R$ 40, assim. Também deve ter essas formas aí, negócio de paywall. Cara, vai lendo lá, cara. Vocês vão entender, aprender uma porrada de coisa do Brasil. É assim, coisa pública mesmo, entendeu? Enfim, eu acho que dá pra vocês estudarem muita coisa por conta própria. Fora as fontes, né? Que aí não tem jeito. Se quer fazer uma parada profunda, tem que ir pra fonte. Não, aí você já deu um leque gigantesco de opções, né? Tanto para commodity, para energia, para tudo. Acho que ficou claro aí pra galera do chat, quiser se aprofundar mais, dar uma pesquisada, tem essas várias opções. Inclusive aqui na liga a gente tem o valor econômico assinado, Ah, todos os maneiro, isso é membros bom. têm acesso. Uhum. E por lá mesmo, só uma leitura ali de meia horinha que você dá por dia, você já consegue ter um conhecimento gigantesco que em poucos meses você tá falando ali na mesma linguagem de quem opera no mercado todo dia, né? É, chegou o ponto que você só precisa ler headline, cara. Só precisa ler a manchete, assim. Saiu a manchete. Ah, saiu tal dado de tal forma. Acabou, você não precisa ler a matéria inteira. Você já sabe o que que significa, entendeu? É... Eu leio muito mais headline do que qualquer outra coisa. Agora, se eu for ler um research, uma parada mais profunda, aí eu tenho que ler com atenção. Não tenho o que fazer, porque um headline não é o suficiente, né? Eu não estaria lendo um research pra só headline. Mas, assim, tem que ir lendo todo dia, cara. Não tem jeito. Porque dá pra ficar bom em alguma coisa, tem que fazer o tempo todo, né? Pelo menos com consistência ao longo do tempo. Última pergunta para finalizar aqui. Você acompanha muito gráfico também, indicadores, essa parte, né? Além da Uhum, parte de economia. E sim. você opera baseado neles? Como que funciona? Ou eles são só para te auxiliar na tomada de decisão? Opero baseado, opero olhando muito o gráfico e é para me auxiliar a tomar decisão. Então, por exemplo, eu tô com um call de petróleo. Eu acho que o petróleo vai cair. Eu acho que a oferta de petróleo está muito alta, os níveis estão muito esticados, porque o mercado está premiando muito risco geopolítico, não sei o quê, blá 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 blá. Eu acho que o petróleo tem que cair. Cara, se o gráfico não der nenhum sinal de venda, eu não vendo. Simplesmente não vendo. Se não é só Se o por cenário. achismo, né? Porque o mercado olha o gráfico também. Tipo, eu não vendo, entendeu? E, por exemplo, eu acho que é para vender e o mercado está dando um sinal técnico de compra. Eu não vou comprar, porque eu acho que o fundamento é para vender. Então, ou eu fico vendido ou eu fico zerado nesse contexto, boa parte do tempo, um trade estrutural, né? Agora, por exemplo, fazer giro, tipo, tem vezes que você não vê uma distorção técnica que não faz muito sentido. Então, por exemplo, sai um dado que o mercado exagerou, por exemplo. É,
teve esse conflito na Líbia, não sei se vocês estão ligados. Está em guerra civil na Líbia há muito tempo, e saiu notícia de que, enfim, um grupo rebelde invadiu uma refinaria lá e interrompeu a produção de 70 mil barris. O mercado tomou, puf, saiu comprando. Pô, 70 mil barris, tal, isso não é tanta coisa. Quando tem corte da OPEC de 1 milhão de barris, o mercado não reage tanto, etc, etc, etc. Vou vender. Deu sinal de venda, vou lá e vendo. O que que é um sinal de venda? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É porque assim, ou a galera acha que análise técnica é a melhor coisa do mundo e só por isso você vai ganhar dinheiro, que é mentira, ou a galera acha que não serve pra nada, né? E aí quem opera com análise técnica não sabe o que tá fazendo. Na verdade, é que ela é super útil. Agora você tem que usar como uma das ferramentas de análise, né? Botar XPMA aqui. Aqui. Botar exponencial eu gosto de usar esse indicador. Por exemplo, tá aqui o petróleo. Pá, subiu. Puf. Eu quero comprar. Eu quero vender. Subiu aqui. Ele começou a virar. Eu não vou vender. O mercado é aleatório, ele sai mexendo. Eu não sei se ele apontou para cima ele vai subir depois, ou se ele apontou para baixo vai cair depois. O que normalmente é o indicador que serve é tipo, romper exponencial, eu vou vender quando ele confirma o rompimento da exponencial. Então eu não vou acertar esse movimento aqui. Aqui eu não vou. Agora eu posso, depois que ele rompeu. Aí eu não sei se ele pode voltar. Ele rompeu de fato, confirmou o rompimento. Aí eu pego esse movimento, cara. Tá bom, ganhei 90 bases. Na verdade, eu provavelmente vou segurar isso, né? Aí ele começa a voltar para cá, apontou para cima, ou ele reverteu. Se ele reverteu, ele provavelmente vai começar a subir, eu não vou virar a mão. Aí eu ganhei 30 bases, tá bom, tá? É uma forma mais segura de gestão de risco, assim. Forma mais segura de gestão de risco. E são regras simples de olhar gráfico, de analisar o preço. E assim, não só sou eu que conheço a exponencial de média móvel exponencial. O mercado todo conhece a média móvel exponencial. Todo mundo conhece média móvel exponencial, todo mundo olha a média móvel exponencial, as pessoas assumem que as outras pessoas vão usar a média móvel exponencial. Percebem que respeita, vai todo mundo achar que respeita. Então virou quase que um profecia autorrealizável, assim. Tem mercado, por exemplo, de dólar, que ele respeita muito um negócio chamado pivô, que eu não sei como é. Mas assim, quem tem que operar dólar, é trader de dólar mesmo, gente que faz mercado de dólar, tem que olhar dólar o dia inteiro. Pô, porque não. E aí ele percebe que ele respeita pivô. Nem sei se vai estar respeitando aqui. Mas ó, segurou aqui nesse nível. Ele segura nesse nível, não respeitou tanto aqui. Mas assim, por exemplo, se eu quisesse comprar, eu esperaria chegar perto dessa pivô aqui para depois comprar. Aqui ele parece que segurou bastante. Então, assim, no intraday, explica movimentos. Porque assim, por que eu vou vender aqui se eu estou vendo indicadores técnicos que dizem que poderia chegar mais próximo desse nível? Enfim, no dia a dia aqui olhando, funciona pra cacete, cara. Tipo, te falar, agora tem que estar fundamentado com o cenário macro, né? Um dado, porque, tipo, você tá operando um técnico aqui, aí sai um CPI, esqueça tudo, assim. O CPI vai passar por todos os indicadores, assim. Agora, a simetria tá muito boa, porque o indicador técnico descompra. O mercado todo tá vendendo. O indicador técnico da compra. E o mercado está esperando que o dado vai dar mais venda, provavelmente, na hora se vier um cenário de compra, por exemplo, o que eu quero dizer, tipo, um dado mais forte do que o esperado, esse negócio vai estourar para cima, vai subir. Então você começa a criar o seu cenário de probabilidade com base em várias coisas. Então, é cenário, você começa a criar a sua distribuição de probabilidade de determinados movimentos no preço, né? E uma das coisas é o fator técnico. Dá para entender? Cara, eu não leio, mas eu não leio isso aqui, tá? Eu não leio livro sobre isso aqui. Eu tenho livro, tenho John Murphy, tem uns caras aí. Mas
eu pego indicadores simples e fico olhando para a tela o dia inteiro. Então você vai pegando determinados padrões, né? E não estou dizendo que tipo, é automatizado, vai acontecer 100%, etc. Não é isso. Assim, quando ele chega no certo, quando ele está se comportando, o petróleo funciona de um jeito. O petróleo parece um ser vivo, assim. Eu sei olhar pelo gráfico, eu sei olhar para o gráfico e dizer se é petróleo, se é S&P, se é juros, se é moeda, qual é a moeda, algumas moedas. Eu sei olhar pelo gráfico, entendeu? Porque eu sei como ele se comporta. Se você me der o mesmo candle de 30 minutos, eu sei o que que é, provavelmente. Sei Ibov, sei, enfim, uma porrada de coisa. Porque ele se comporta de um jeito diferente. A volatilidade dos ativos é diferente. Então, deixa eu pegar, por exemplo, um exemplo aqui. Sei que ninguém nem pergunta essa parada, mas eu vou tomar risco, eu vou tomar risco tendo uma percepção de risco. Então, tem aqui gráfico de volatilidade. Então, eu vou ver qual é a vol desse ativo. Ah, esse ativo aqui mexe em média 22% anualizado. É isso que acontece. Esse é o regime de vol atual. 22% é anualizado. Então, se eu quiser transformar para movimento diário, vai ser alguma coisa próximo de, sei lá, 1,5 por dia, tá? Porque isso aqui vai ser isso aqui dividido por 16, 1,30. Pô, eu espero mexer 1,30 todo dia. Eu não vou botar uma posição aqui que eu não posso perder 1,5%, 1,30 de posição. Senão é só um movimento normal. O movimento normal do dia, a média, eu vou estar me estopando, não faz sentido, né? Eu faço uma posição menor. Enfim, tem muita coisa técnica mesmo que não tem como fugir, que é questão de gestão de risco, né? Agora, esse aqui eu não sei se dá pra aprender no YouTube, cara, porque eu tenho um pouco de medo, tá? Do que eles ensinam lá, não sei. Deve ter coisa boa, cara, mas não sei. Aqui no YouTube, essa parte gráfica que você mais encontra é aqueles negócios de operação binária, IK Option, dinheiro fácil, promessa de Ah, sim, coach. é. Tipo, agora ensinar mesmo pra essa área já é mais difícil você encontrar assim fácil no YouTube. Mas aqui eu acho que. Não sei, cara. Esse negócio de digital é muito complicado mesmo. A galera que aposta tudo o tempo todo, né? Tá no all-in. A brincadeira aqui é não sair do jogo, entendeu? Pode ganhar pouco, cara, mas ganha. E se você perde, você vai perder. Agora, ganhe mais do que você perde. E quando você ganha, ganhe maior do que quando você perde também. A brincadeira é essa, assim. É aposta mesmo. Só que nem todo tipo de aposta, você consegue fazer uma aposta educada ou uma aposta na maluquice, né? Mas é isso. Acho que a gente não tem mais dúvidas aqui pelo chat. Já até tá tarde, né? Vamos acabar liberando, né? O pessoal, você também acaba que deve estar cansado, trabalhou o dia inteiro também. Mas eu queria agradecer a disponibilidade novamente, né? Querendo ou não, a gente apontou aqui zilhões de pontos sobre o cenário econômico que vão dar um norte muito bacana para o pessoal pesquisar, entender um pouco mais sobre as atualidades, né, atualmente. Fechou, pessoal. Obrigadão, tá? Obrigado pelo convite aí. E quem quiser entrar em contato para conversar alguma coisa, manda aí. Fechou? Abraço. Fechou. Obrigadão, viu? Falou, galera. Tchau, tchau. Obrigado pela presença. Valeu. Pessoal, obrigado a todos que estiveram presentes aí durante essa semana com a gente. Hoje a gente passou um pouquinho do horário. Espero que vocês não estejam muito cansados. A gente agradece a presença de todos. Tenham um bom descanso, uma boa semana.